Eu hoje vou convidar os amigos internautas a uma digressão. Agora que o momento está relativamente calmo, tanto aqui no Brasil, quanto no exterior, quanto na América Latina, Venezuela, Argentina, mas que é um momento que prenuncia muitas mudanças que virão por aí, sobretudo até o fim do ano, quando se anunciam novas eleições. Vamos ter eleição na Argentina, no dia 27 de outubro, vamos ter eleição também na Bolívia, e temos esse quadro na Venezuela, que apesar de estar atualmente estacionário, ele tende a ter uma solução, negociada ou não. Bom, e nada melhor para examinar a situação atual do que este analista político aqui, politólogo, chama-se Atílio Borón. É um cientista político argentino de formação marxista, mas um homem muito pragmático. Tanto é que ele tem um doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, Atílio Borón examina a situação atual, não apenas em seu país, na Argentina, como na Venezuela, como também vê essa penetração da China, do novo poder mundial da China, sobretudo com aquela 5G, a quinta geração da internet, que é destinada aos telefones móveis, os telefones celulares. E a gente sabe que essa corrida tecnológica está deixando os Estados Unidos para trás. Então vamos aqui ouvir o Atílio Borón, numa entrevista que ele deu a Cláudio La Radio, que é um site argentino. Ele fala também sobre a Cristina Kirchner e o Macri. Porque además un golpe tiene cierta eficacia en la medida en que responde a una situación social, a un apoyo social. Ele está aqui falando sobre esse golpe que o Juan Guaidó, tentou dar no Maduro na última terça-feira, dia 30 de abril. Então ele diz que o golpe ele responde a uma determinada pressão social, a uma determinada contexto social e político. Es verdad, pero esto no tenía absolutamente nada. Esto tenía que ser una gran operación mediática, una foto sacada en la puerta de un cuartel, ¿no? Então ele disse que na realidade aquilo não foi nenhuma tentativa de golpe. Foi uma operação midiática, quer dizer, das televisões, rádio, de todo mundo, e que se concentraram em Caracas, a capital, não é? E sobretudo na base aérea de Carlota, que ele disse que não é uma base aérea importante, porque hoje se transformou numa espécie de aeroporto de pequenos aviões de luxo lá da Venezuela. La agresión a Rusia, las sanciones económicas. ¿Cuál es la esencia de esta Guerra Fría? Y la declinación del poderío americano, que ya es insoslayable, ¿no? Y que los propios académicos no... Então ele fala do declínio do poder, da potência americana, que os próprios acadêmicos dos Estados Unidos estão abordando já abertamente. Norteamericanos, los grandes estrategas norteamericanos ya te lo dicen, y incluso, por ejemplo, yo he leído documentos del Pentágono. Ele diz que existem, inclusive, 2 documentos do Pentágono de hace poco, donde dice, bueno, ya para mantener las posiciones que hemos conquistado, que tem a conclusão de que, para manter a atual situação de poderio dos Estados Unidos, pelo menos para manter el sistema internacional, tendremos que librar guerras durante los próximos 30 años. Quer dizer, teríamos que travar guerras nos próximos 30 anos. No para expandir los límites del imperio. Então, não para expandir os limites do império, para influência do império, sino para sostener o que já temos. Senão para sustener, ou seja, manter o que já temos.
Ellos son conscientes. Bueno, escúchame, están perdiendo la carrera tecnológica en áreas clave. Todo el lío que hay con la mujer esta, la hija del presidente Huawei. ¿Sabes por qué? Aí ele pergunta por que houve essa confusão com a filha do presidente da Huawei. Porque los chinos le sacaron un campo de ventaja en la generación, en el Huawei 5G. Então, porque os chineses tomaram um campo de vantagem em relação aos americanos. Una empresa líder internacional en tecnología. Claro, que va a ser telefónica, China. China, que está a punto de desplazar a Samsung, que era la líder. Pois é, e outra coisa importante aqui que ele diz, que é a questão da 5G, não é? Essa nova tecnologia que vai surgir aí, que é uma tecnologia hoje de a internet para os celulares. A 5G, que segundo se fala, será pelo menos 100 vezes mais rápida do que a tecnologia de hoje, que é a 4G, dos nossos sistemas de telefones móveis, que são os celulares ou telefones inteligentes. Então ele fala agora do que ele chama de catástrofe econômica do governo Macri. Entonces, la catástrofe económica, ¿verdad?, de la Argentina, tiene también su reflejo en Venezuela, porque Maduro de repente dice, bueno, pero miren lo que está pasando allá. Y por otra parte, acá, evidentemente, el gobierno de Macri, que se empeñó en polarizar con Cristina, en este momento es víctima de esa polarización. Lo estamos viendo muy claramente en todas las encuestas. O sea que Trump puede enfrentarse a una nueva derrota, acá apostando a un perdedor que ha hecho todo lo posible para perder, producto de su torpeza, producto de las limitaciones de su proyecto político, producto de que es una política de saqueo e de aproveitamento para seu próprio grupo e nada mais. Não? E aí o Atílio Boron faz uma advertência ao pessoal que apoia a Cristina. ¿No? Que son, tipo, más allá de que sean ampones, evidentemente tienen fierros. No, tienen los fierros, tienen la opinión pública, tienen el manejo de los medios de comunicación, tienen la justicia, digamos, o sea, no se los puede subestimar de ninguna manera. Pero yo creo que la apuesta de Trump, a decir, vamos a hacer lo posible para que gane Macri, é uma aposta muito riesgosa, muito riesgosa. Eu personalmente creio. Ele diz que essa aposta que o Trump está fazendo no Macri é uma aposta muito riesgosa, como ele fala, muito arriscada. Porque não vai funcionar, salvo que haja grotescos errores. E que isso não vai funcionar, a não ser que haja erros grotescos por parte da Cristina e do pessoal dela. Gruesos errores en el comité de campaña en torno a Cristina y que elijan una fórmula inapropiada. Então, por exemplo, fazer o que ele chama de uma chapa inapropriada, imprópria, que seria, vamos dizer, uma chapa sangue puro, né? Dois peronistas. Para mim vai ser decisivo. Ou seja, se se vuelve a cometer el error. Quer dizer, se voltam a cometer o erro da eleição passada, que foram dois peronistas. Del 2015. Sí. Armaram uma fórmula kirchnerista pura, então sim. Que foi uma fórmula que ele chama não peronista, mas kirchnerista pura, porque a gente sabe que a Cristina, não é, representa mais o kirchnerismo, que é uma espécie de peronismo muito avançado. E que essa chapa foi pura, quer dizer, o puro sangue, e acabaram perdendo para o atual presidente Macri. Gana Trump y gana cualquiera acá. Pero yo espero que se haya aprendido y que en este momento se tenga en mente la concreción de una fórmula presidencial absolutamente diferente a la que circula por los medios. ¿Qué características debería tener? Vos tenés que capturar una parte del electorado radical desafecto con este gobierno, que se siente enojado, engañado, con bronca y que quiere recuperar una cierta tradición del radicalismo, de un cierto progresismo, etc. Muy light, ¿no? Então ele fala o seguinte, que uma maneira de atrair, não é, uma espécie de centro da política argentina seria colocar no lugar do vice-presidente na chapa Cristina presidenta e como vice-presidente um político do setor do radicalismo, né? A gente sabe que a antiga União Cívica Radical, que hoje está praticamente dispersa em diversos partidos, mas que ainda é uma força política muito pronunciada naquele país.
E ele até falou aqui, e o jornalista colocou no seu blog, né, no seu canal, a fórmula ou seja, a chapa presidencial para a eleição seria Cristina Fernandes e Ricardo Alfonsin. O Ricardo Alfonsin é filho daquele presidente Raul Alfonsin, que até hoje é considerado o grande democrata daquele país, que arrancou a Argentina das garras da ditadura militar em 1989. Supuesto, y vos necesitas entonces integrar un radical a esa fórmula. Si no lo haces, a ver, si a mí me decís la fórmula de Cristina Felipe Solá, te digo, bueno, muchachos, brindemos y estamos en el horno porque con esa fórmula no... A ver. E ele fala sobre o livro que ele escreveu sobre o escritor peruano Vargas Llosa, que hoje mora na Espanha, salvo engano, entre Espanha y Londres. Atilio, ¿por qué escribiste un libro sobre Vargas Llosa? Porque Vargas Llosa es el gran divulgador del pensamiento liberal, y con sus ideas prácticamente ha infectado toda la prensa hispanoparlante, lusoparlante, angloparlante, ¿verdad? Ha puesto el liberalismo al servicio, digamos, de las peores causas y ha... Ele diz que o Vargas Llosa, dominando praticamente a imprensa lusa, né, aí incluindo a portuguesa e a brasileira e a ibérica também, que é a hispânica, não é? Da Espanha e da América Latina quase que completamente, ele infectou, né, de ideias que não é aquele liberalismo clássico. Ha tratado de hacer que sus ideas lleguen prácticamente a todos los sectores de la población. ¿Cuál es la connotación, Atilio, de ese dato notable de un presidente de Estados Unidos que declara, confiesa, te encanta, se vanagloria que nunca leyó un libro? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Y es que el Imperio Romano encontró su Calígula, ¿no es cierto? O sea, están hablando de Ronald. E aí um deputado que entrou lá naquela entrevista com o Carlos, né, da rádio Cláudio Rádio, é o deputado Carlos Heller, e ele perguntou o que é que o Atílio, finalmente, o que é que o Atílio achava daquilo que é o Trump hoje, que é um presidente que nunca leu um livro, na opinião desse deputado. E aí o Atílio diz que o Trump é uma espécie de Calígula, encontrou o Calígula. Ronald Reagan, porque aparece en el libro ahí de Vargas Llosa, en donde él aparece deslumbrado por una cena con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher, entonces reconoce que Thatcher sí tenía un cierto manejo de las categorías teóricas, dice muy elemental, dice, pero me sorprendió Ronald Reagan, a quien le preguntó, mirá la tontería de Vargas, ¿no? Preguntó si había leído a Faulkner, a Hemingway, a John Dos Passos, y él lo miró como si fuera una alimaña, le dijo, no, yo solo leo historietas de cowboy y eso lo sabe, ¿no es cierto? Y incluso él en su campaña en el año 80, que lo seguí muy de cerca en aquel momento, Reagan también le preguntaron sobre su formación, dijo, no, yo solo leía los guiones de las películas, él era un actor de reparto, de segundo, o sea, unas poquitas cosas, y básicamente lo que yo leo son historietas de cowboy. ¿Qué significa esto? Y que estamos en manos de gente realmente que son verdaderos desastres. Vargas Llosa, el hechicero de la tribu. ¿El libro lo presentaste en la Feria del Libro? ¿Tiene nueva presentación? Por ahora no, se presentó en la feria, va a estar presentándose sí en la Feria de Córdoba, en varios lugares, bien, pero por ahora acá en Buenos Aires, bueno, lo vamos a presentar en el Centro Cultural, digamos, probablemente en 3 o 4 semanas. Todavía no hemos arreglado porque yo estoy saliendo de viaje, voy a San Pablo, Montevideo, digo, tengo una locura de viajes encima, pero sí, por supuesto, lo vamos a presentar ahí. Yo leí el libro... y quiero decirles que lo empecé a leer haciéndome esa pregunta: ¿por qué Atilio Borón se mete con Vargas Llosa ahora? Y encontré, disculpame, es mi interpretación, que en el relato de cómo se convierte políticamente Vargas Llosa aparece una radiografía impecable de los últimos 30, 40 años de América Latina, de la geopolítica de nuestra región. Así que les recomiendo, me lo devoré el libro, no se lo pierdan. Vargas Llosa, el hechicero de la tribu. Gracias a